Olá pessoal, estou aqui para falar com vocês hoje a respeito dos conflitos interiores. Os conflitos estes que é aquelas vozes que ora ela vem do diabo, ora ela vem de você mesmo, conflito dos seus próprios pensamentos e sentimentos. Às vezes eu recebo e-mails de pessoas que estão completamente perdidas e sem saber o que fazer. Estão num conflito, se elas vão, se elas ficam, se elas deixam o emprego, se elas continuam no relacionamento, enfim, é uma série de questionamentos que ficam dentro da pessoa, impede a vida dela de ir para frente, de andar para frente, a vida dela de progredir, porque quando a pessoa não sabe o que fazer, ela fica parada, até ela tomar uma decisão, vai-se um tempo embora e assim por diante. Então hoje eu quero falar para vocês acerca de como resolver esses conflitos interiores. E falar basicamente de 2 pontos com relação a esse assunto. Existem conflitos em que você está diante de uma situação e você não sabe qual é a decisão que tomar. Tem pessoas que ficam até divididas entre 2 pessoas com relação à sua vida sentimental. Não sei se eu fico com um porque ele é muito legal, mas tem esses defeitos e o outro gosta de mim, etc e tal. A primeira coisa para você definir o que você vai fazer diante desses conflitos, diante desses 2 caminhos que estão diante de você a partir do momento que você sujeita a sua vida à palavra de Deus, à direção de Deus, você precisa ter em mente o que Deus quer para você. Porque uma vez você deixando de agir pela fé, deixando de agir de acordo com aquilo que está na palavra de Deus, você vai se deixar levar pelo seu coração, pelos seus próprios pensamentos e sentimentos, e aí onde muita gente, inclusive eu, já quebrei a cara tomando esse tipo de atitude. Então a primeira coisa é você saber o que é que Deus quer, qual é a vontade de Deus nesta situação. E tem gente que acha que a vontade de Deus é uma coisa assim de outro mundo, né? Ela não consegue saber o que é a vontade de Deus. A vontade de Deus, ela é simples, ela é clara. É por aqui, é por ali, segue este caminho, siga essa direção. O que vem de Deus vai te trazer paz, vai te trazer certeza, vai te trazer segurança. A mesma coisa se diz a respeito aos pensamentos negativos, porque às vezes a pessoa se vê diante de 2 pensamentos e esses pensamentos a pessoa fica acuada, ela fica com medo de saber se aquela voz é a de Deus ou se é a voz do diabo. Como discernir? O que vem de Deus vai te trazer paz, certeza, segurança e o principal, não vai te trazer dúvida. Agora, o que vem do diabo te traz dúvida, medo, incertezas, te tira o sono, te tira a fome, não te deixa em paz. Então, quando você tiver com algum pensamento e esse pensamento vier para você e você não saber se aquela voz é de Deus ou do diabo, digamos assim, a resposta para isso é simples. Você vai se perguntar, será que Deus me diria isso? E aí você vai saber se foi Deus ou se foi o diabo. Porque se você tiver certeza de que aquela voz, que aquela direção, que aquele pensamento, inspiração veio de Deus, você vai ter a certeza dentro de você, você vai ter paz para seguir em frente, você vai ter tudo que você precisa para sair dessa divisão de pensamentos. Agora, se aquela voz veio do diabo, você vai se sentir mal, você vai se sentir triste. Você vai saber exatamente responder essa pergunta. Sempre que você estiver diante de um questionamento, de uma voz negativa que está atormentando a sua cabeça, você vai falar, será que Deus me diria isso? Então você vai ter a resposta, não, Deus jamais me diria isso. Então, diabo, você está amarrado. Ou então Deus me diria isso, é isso que eu tenho que fazer. Eu preciso de coragem para colocar isso em prática. Às vezes a vontade de Deus requer essa coragem da gente para que a gente possa tomar uma atitude confiando que Ele vai garantir o resultado. E aí você vai em frente mesmo com algumas coisas adversas, né, contra essa sua decisão. Mas se veio de Deus, não adianta, é uma questão de fé e você deve ir em frente. E com relação a 2 caminhos, 2 pensamentos, 2 decisões, o que você não sabe o que fazer, a primeira coisa é você falar, será que Deus se agradaria disso? Também é um questionamento. Será que Deus se agradaria disso? Eu indo por esse caminho, quais são as consequências que eu vou ter? Porque as pessoas sofrem porque elas não pensam. A maioria dos jovens hoje sofre porque eles não pensam nas consequências daquilo que eles fazem. Eles só querem sentir, eles só querem aproveitar, eles só querem curtir e não pensam nas consequências do que aquilo vai ter para a vida deles. Então, a principal coisa que você precisa ter em mente diante de uma decisão para a sua própria vida, seja qual for o assunto ou situação, das mínimas às maiores,
quais são as consequências que isso vai ter para minha vida. Se eu entrar nesse relacionamento com esse rapaz do mundo, quais são as consequências? Ai, mas ele é muito bonzinho, ele é muito bacaninha, ele é muito... Quais são as consequências? Se você tá vendo que todo mundo foi por aquele caminho e morreu ladeira abaixo, para que você vai seguir aquele caminho? Agora, se você tá vendo que por aquele outro caminho as pessoas estão indo, as pessoas estão se dando bem, é a minoria, sim, mas é o caminho que dá o resultado, que é o caminho da fé, que é o caminho do sacrifício. E se você comparar a nossa vida com a vida de uma pessoa que vive uma vida totalmente diferente daquilo que está na palavra de Deus, é óbvio que você vai ver qual é o melhor caminho. E no fundo, você sabe exatamente o que você tem que fazer. Mas a verdade é que você tem medo, às vezes você não tem coragem, às vezes você quer continuar no erro, quer ver até onde vai esse caminho que você está seguindo. Deus está te alertando. Acorda, desperta, não faça isso, não vá por esse caminho. Porque as consequências desse caminho, as consequências dessa decisão que você vai tomar agora vão te prejudicar lá na frente. Um segredo para a vida: não fica olhando para o agora. Porque assim como você, o diabo não olha para você agora. O diabo, ele te olha lá na frente, quantas almas você vai poder ganhar, quantas pessoas você vai poder ajudar, quanto que a sua vida vai mudar e você vai se tornar um testemunho vivo do poder de Deus, mas ele quer te impedir de chegar lá e vai fazer de tudo para te parar agora. Então, tudo que você fizer na sua vida, você tem que pensar nas consequências. Isso é viver pela fé. A fé é razão, a fé não é um sentimento. Então, quando você estiver diante de uma situação, é isso que você tem que ter em mente. Quais são as consequências que isso vai trazer para a minha vida? Isso é simples, isso é prático, só que o problema é que as pessoas querem sentir, elas querem ter prazer, elas querem se envolver, elas querem se entregar e depois para ver o que dá. E o que dá é o mundo que a gente vive hoje. As pessoas vivem sem pensar nas consequências dos seus atos, das suas atitudes, das suas decisões, e por se deixar levar pelo coração, não querer pensar, não, isso eu ainda sou muito novo, eu ainda isso, ou eu posso, eu quero ter minhas próprias experiências. Seja sábio. A pessoa sábia é aquela que aprende com o erro dos outros. Para que você vai quebrar a cara se você já sabe que por aquele caminho não vai dar certo e você vai querer ir por lá? Para dizer, eu tive as minhas próprias conclusões, eu tive as minhas próprias experiências. Isso é algo que não se aplica a tudo, né? É óbvio que às vezes a gente tem que se posicionar e ir em frente naquilo que a gente acredita, só que a gente tem inteligência o suficiente para saber se aquilo é bom pra gente ou não. Então, esses 2 pontos eu queria deixar claro para vocês. Diante de uma situação, diante de um conflito, quando você se vê em cima do muro, não se esqueça que o muro é do diabo, que ele nunca vai torcer para você vir pro lado dele, porque o muro, a dúvida, a indecisão já pertence a ele. Quando você está diante dessa indecisão, você está parada, sua vida está parada, está ali estagnada e você não sai do lugar. Agora, quando você pensa nas consequências, você decide se você vai em frente ou não, se você vai por aquele caminho ou se você vai por outro caminho. A escolha é sempre nossa. Às vezes as pessoas querem culpar a Deus pelas consequências da vida delas. Não. A culpa é de cada pessoa. Sou eu que sou responsável pelo meu sucesso ou pelo meu fracasso, de acordo com as decisões diárias que eu tomo na minha vida. Portanto, Deus não tem nada a ver com o que aconteceu. O que aconteceu foi que você se deixou levar pelo coração. E a gente tem que ser homem e mulher suficiente para poder assumir. Eu fui porque eu quis, eu quebrei a cara porque eu quis e quis fazer aquilo ou deixar de fazer aquilo. Deus, ele não tem culpa disso. Deus, ele age na vida daqueles que se entregam, na vida daqueles que realmente se submetem à vontade dele. E porque a gente sacrifica, porque a gente se submete à vontade dele, ele age na nossa vida. Agora, se a pessoa quer levar o seu próprio caminho, é como uma mãe que tem um filho marmanjo, ela não pode tomar as decisões por ele, ela pode orientar. Mas se ele vai obedecer ou não àquela direção, é uma escolha dele. Assim somos nós diante de Deus. Então, em tudo que você fizer, você pensa nas consequências daquilo que você está fazendo. E diante de um conflito interior, você se pergunta se aquela voz veio de Deus ou do diabo. E se pergunta como. Será que Deus me diria isso? Esses pensamentos que te deixam para baixo, esses pensamentos que te deixam triste, chateado, você tem que pensar, Deus me diria isso? Não. Então essa voz é do diabo e eu rejeito ela.
Porque a Bíblia diz, sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. O diabo vive de tentativa. Se ele tenta de um lado, não consegue. Se ele tenta do outro, não consegue. Se ele vem com outra, você balança, ele fala, já sei qual é o ponto fraco dela. E é ali onde ele vai investir. Então, cabe a você ter essa inteligência espiritual para discernir o que vem de Deus e o que não vem. Tá certo? E se você está passando por um conflito interior muito grande, muito forte, algo que você não tem conseguido vencer, você está morrendo aos poucos, calada, por conta dessa dúvida, por conta desse conflito, peça ajuda. Peça ajuda porque o diabo vai querer te enfraquecer em cima disso. Vai querer te matar aos poucos por conta dessa acusação, por conta desse medo, que às vezes é algo simples de ser resolvido. Mas você fica guardando isso dentro de você, tentando resolver de alguma forma, ou mascarar, ou fingir que nada está acontecendo. Não. Peça ajuda. Se você não está conseguindo vencer isso, se volta e meia esse assunto, essa situação volta à tona, você precisa de ajuda. E eu me coloco à sua disposição. Se você quiser, meu e-mail é atendimento.mariananovaes@gmail.com atendimento.mariananovaes@gmail.com. Peça ajuda, não demora, porque quanto mais você demora para pedir ajuda, quanto mais você demora para vencer isso, mais tempo vai demorar para você sair dessa situação. Então, faça a sua parte. Mas a minha dúvida é muito boba. Não, se ela fosse boba, ela não estaria tirando o seu sono, não estaria te incomodando dessa forma. Seja o que for, eu estou à sua disposição. Peça ajuda, tá bom? Que Deus abençoe. Vamos em frente e vamos na fé, sabendo exatamente quais são as consequências das nossas decisões que todos os dias a gente tem que tomar na nossa vida. Desde a roupa que a gente veste até uma grande decisão para a nossa vida, tá bom? Que Deus abençoe. Até a próxima. Tchau.